Boa noite, meus irmãos. Todos bem-vindos à nossa casa, Casa de Desejo de Beleza de Tibiriçá. Alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vindo à nossa casa. Espero que goste e continue conosco. Todos bem, meus irmãos? Espero que sim. Se não tiver, a gente vai tentando, né? Melhorar. Quem tiver com celular, pedimos para pôr no silencioso ou para virar. Se tiver que atender, não tem problema nenhum, quando para virar, atende aqui na lateral, que às vezes tem assuntos que nós não podemos deixar. Né? E nós pedimos também as revistas que ficam ali na lateral para pegarem duas e ao término colocarem no mesmo lugar para outras pessoas também fazerem a mesma coisa. E nós temos nossa Feira da Cultura, que será sábado agora, dia 4 de outubro, às 9 horas da manhã. O tema será cada um segundo suas obras. Nossas crianças e jovens e suas famílias apresentarão trabalhos sobre o tema, preparados com muito amor. Venham prestigiar, vai ser uma manhã muito interessante, trocando umas informações. E o apadrinhamento. Você pode fazer a diferença na vida dessas crianças. Participe da nossa campanha de apadrinhamento e faça uma criança sorrir neste Natal. Dias e horários para fazer o apadrinhamento. Segunda noite com Solange, Beatriz e Gabriela, de 19h30 às 21h. Quinta, Roberta, Beatriz e Solange, de 19h às 21h30. Sábado de manhã com Socorro, Gabriela e Jacira, de 8 às 11. E tarde, sábado à tarde, com a Gabriela, Jacira e Socorro, de 16 horas e 20 minutos. Data limite para entrega dos presentes, dia 7/12. E como todo ano, nós também temos, né, a nossa campanha do frango, que faz parte da nossa cesta de Natal para os assistentes da nossa casa. Quem puder contribuir, doe um frango para o Natal. Nós pedimos de preferência em espécie na nossa tesouraria, porque nós compramos no mesmo local e todos vêm do mesmo tamanho. E também pelo Pix, meus irmãos. Nosso Pix 39 291 815 1000 ao contrário, -99. E também nossa campanha do leite, nós continuamos, né? Faz parte também do complemento da cesta básica, devido às pessoas que fazem tratamento de saúde e necessitam, ou em lata, ou sachê, ou em caixa. E nossa campanha do quilo, meus irmãos, nós agradecemos imensamente todas as doações que vocês fazem conosco, não somente a doação física, mas o pensamento, o carinho. Vibrem sempre pela nossa casa, para nós continuarmos. E está ali na lateral da casa os mantimentos que ainda necessitamos, que são os seguintes: açúcar, feijão, arroz, farinha de mesa, macarrão. E a casa agradece imensamente, meus irmãos, esse trabalho de formiguinha que vocês nos ajudam bastante. E nós também temos a nossa livraria, né? Vocês podem fazer parte sendo sócios, não é necessário valor nenhum. E também estamos vendo nos nossos livros. Quinta-feira de 19h a 19h50 e sábado de 16h20 às 16h55. Vou fazer a leitura de abertura do nosso noite, do livro Pão Nosso, número 108, o tema é oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina
ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedido. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho em ação de graças. É forçoso e forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos ao Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Agora mais um pouquinho relaxados, vamos tentar por um momento esquecer os problemas, ficando numa posição mais confortável na cadeira, relaxando um pouco. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de vida, a escolha de ter feito estar aqui conosco, junto com essa falange amiga de Bezerra, de Menezes, de Biriçá, demais trabalhadores anônimos, o amigo espiritual de cada irmão aqui presente, Senhor. Agradecendo essa oportunidade, Pai amado. Que tenhamos uma noite de harmonia, de paz, Senhor. Que possa vir, Senhor, do mundo invisível, os enviados da medicina, colocando o remédio necessário nas águas que se encontram no fundo do nosso salão, os nomes que se encontram nas caixas, as pessoas que gostaríamos que estivessem conosco nesse momento, ao nosso lado, nossos entes queridos que não fazem mais parte do plano físico, que recebam nosso amor, nossa saudade. Enfim, Pai, só temos que agradecer essa oportunidade. Iluminando a nossa irmã Maria do Socorro, que está com a palavra do nosso estudo, sendo incluída pela espiritualidade amiga. Nós temos o livro hoje, o estudo Luz do Mundo, capítulo 5, Ensina-nos a orar. Boa noite a todos. Hoje o estudo da noite de hoje, como a nossa irmã falou, é desse livro, Luz do Mundo, o item 5, Ensina-nos a orar. Amélia Rodrigues, ela nos coloca aqui, na sua narrativa, falando sobre a paisagem. Primeiramente, ela fala sobre a paisagem, né, que ela vai narrando sobre o local propício onde o mestre se encontra reunidos com os seus discípulos, e ela vai narrando toda aquela região, aquele momento, né, da natureza, né, quando ela fala bucólica, ou seja, propício, né, que propicia o ambiente já a aquela reunião e a qual o mestre é questionado, né, por um de seus discípulos,
pedindo que ensina-nos a orar, como ele disse. Ensina a maneira de orar, de chegar ao Pai. A qual ele faz até a pergunta anterior, uma indagação, que ele diz assim, se Deus sabe tudo que nós precisamos, se ele conhece todas as necessidades, para que orarmos? Por que orarmos? Né? Mas antes de nós adentrarmos realmente sobre essa passagem, né, desse encontro, nós vamos ver que a Amélia coloca aqui, a partir do que ela coloca que isso se situa, essa reunião, né, na aldeia de Efrem ou Efraim. É um amontoado de casas singelas entre flores silvestres. Aí nós vamos ver nos evangelhos de Lucas e Mateus, que ela até coloca uma nota nessa narrativa aqui nesse livro, falando sobre o momento e a situação da qual ocorreu isso. Porque no Monte das Oliveiras, né, sobre o Sermão do Monte, que foi a primeira aparição à multidão de Jesus, né, iniciando a sua pregação, os seus ensinos, aqui nós já vamos ver que já se encontra bem próximo do seu calvário, da entrega, né, daquela caminhada dele. Então, nós vamos ver que isso já está se aproximando. Desde o item anterior que nós falamos, o item 4, que é sobre a regra áurea, que é a lei do amor, é o perdão, é o amar os vossos inimigos. Aí a gente vai vendo no decorrer desse livro que vai se aproximando até chegar o momento que o mestre, né, vai ao Calvário na sua pregação aqui junto a nós. Então ela vai nos narrando que isso se passa nesse local. Essa pequena diferença que há nesse evangelho de Lucas e Mateus, que é o evangelho canônico, né, que sobre o acontecimento e o local. Né? Aí ela vai nos narrando sobre esse encontro, desse momento, a qual ela vai falando assim. Inquiriam, porém, se Deus nos conhece e sabe de que temos maior urgência, porque não há de lhe rogar? Como fazê-lo então? Ensina-nos a orar, pediu um dos discípulos, amigo devotado. Aí ela vai continuar a narrativa. O mestre relanceou o olhar pelas faces expectantes daquele que buscavam seguir e desejavam adquirir forças para que, no futuro, se entregarem inteiramente ao Evangelho nascente, depois de sentir as ânsias que, através dos tempos, estrugiriam nos continuadores da sua doutrina, pelos caminhos do futuro. Sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais simples e harmoniosos que os humanos, ouvidos jamais escutaram proferindo a oração dominical. As frases melódicas cantaram delicadas através dos seus lábios, como se um coral angélico ao longe modulasse um cantochão de incomparável melodia, acompanhando suavemente uma evocação. Pai nosso que estás nos céus. Nessa passagem aqui, desses 7 versos, que é a oração dominical, mas antes de nós começarmos a falar sobre esses versos e desenvolvendo, no Livro dos Espíritos, nas leis morais, nós vamos ver na lei de oração a primeira pergunta que é feita aos espíritos, né, por Kardec, a qual ele pergunta qual o objetivo da oração a Deus. E a resposta é que o objetivo dessa adoração é essa comunhão entre o homem,
a Deus, ou seja, que aproxima o homem a Deus. Então é o momento de nós entrarmos em sintonia, comunhão com esse Pai. Esse é o objetivo da oração, o objetivo da prece, né? E ele vai continuar nas perguntas, nessa lei morais, que coloca que isso é uma coisa inata, que todos os espíritos nós temos nossa consciência, né? Essa inata vem conosco. Se nós acreditamos, se nós não acreditamos, se nós nos rebelamos ou não, está dentro de nós, porque somos centelha divina. Está em nossa consciência as leis divinas. Então, não importa o nome que vamos dar a Deus, ele seja desta ou daquele, o nome que for dado, não importa. O que importa é esse movimento, essa conexão com ele. Então, nessa lei de adoração, ela continua através das perguntas, que não importa o número de palavras que nós vamos recitar, que nós vamos falar na oração. Porque não são as palavras numeradas, não são as palavras ditas, né, faladas sem o sentimento, sem o coração. O que nós temos que colocar é o coração, é o sentimento a qual vamos nos direcionar a esse Pai. Então, coloca-se também nessa lei de adoração que podemos ter 3 tipos de posicionamento: louvar, pedir, louvar e agradecer. Pedir, nós sabemos, sempre estamos pedindo. E vamos ver nesse pedido a maneira que vamos pedir. Podemos pedir tudo? Podemos. Vai ser ouvida a nossa prece? Sim. Mas o que nós vamos receber, aí é que muitas das vezes nós não aceitamos, porque é o que é necessário para nós, o que é o bem para nós. Porque um pai só vai dar uma coisa ao seu filho que for necessário e benéfico a ele. Então, as respostas, às vezes, não nos satisfaz. Nós nos revelamos com aquilo que nós temos, nós conseguimos, porque nós queremos tantas coisas, mas nem tudo é necessário e benéfico para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado, para a nossa mudança. As necessidades do espírito pela qual a gente precisa, né, buscar, através da oração, sim, a prece, essa conexão, essa relação com esse Pai, sabendo que ele nos ajuda através de toda essa solicitude a qual a gente coloca as nossas mãos, através dos bons espíritos, através das ideias que são inspiradas por eles, mas o mérito vai ser nosso. A mudança vai ser nossa, o caminhar vai ser nosso. Nós vamos receber através da prece a força necessária, a coragem necessária, a resignação necessária, ativa, mas que a gente vai compreender aquilo que nós precisamos mudar em nosso interior. Então, ela nessa lei de adoração, ele vai colocando isso. Porque o louvar, pouco fazemos. O que é o louvar? É glorificarmos a Deus. É vermos com esse Pai, na oração do Pai Nosso, ele vai colocar aqui, né, essa abertura que vamos dar, essa glorificação de ver como esse Pai tem o amor, essa colocação que a doutrina nos coloca na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós vamos ver tudo que existe, desde a erva daninha, minúscula, tudo é criação divina. Nós vamos ver ali a sua grandeza imensurável, a sua sublimação. Então, através dessa glorificação, nós estamos santificando esse nome. Vemos que existe um Criador, nós somos a criatura, somos criação dele.
é a nossa humildade de vermos diante daquilo que nós nos posicionamos como espíritos ainda, né, crianças, como uma obra inacabada, mas é esse respeito para com esse Pai, esse amor para com o Pai. O que representa essa oração, a qual esses 7 versos, nós poucos compreendemos o grande significado, a profundeza e a sublimidade que Jesus nos deu, que era essa oração dominical. Tanto é que no Evangelho, lá no capítulo 22, que é as coletâneas das preces, né? Tá, a primeira que ele coloca é o Pai Nosso. Então ele vai desenvolvendo ali cada verso, nos colocando com clareza como vamos nos posicionar diante dessa oração. Que aí nós podemos orar pelo encarnado, orar pelo desencarnado, orar pedindo, mas nessa lição, a qual ela vai desenvolvendo, ela vai nos mostrando que quando vamos orar, não precisamos estar trancados dentro de um quarto, ali, ou diante de uma multidão, nos posicionando de uma forma que todos veem que nós estamos orando. Não é a maneira de orarmos, não é o remédio, mas é a eficácia desse remédio que será aplicado. Então, entrarmos nesse quarto, mas não é o quarto, né? Nesse isolamento. É benefício, é benéfico o recolhimento? Sim, é benéfico nós propiciarmos um ambiente acolhedor, calmo, tranquilo. Você vê como Jesus, ele buscava, né, quando se afastava, ele buscava os locais, a natureza, para estar nessa conexão direta com Deus, a qual ele ensinou e ensina a todos nós através desse posicionamento, desses exemplos que ele nos deixou. Esse momento de recolhimento, mas um recolhimento da alma, recolhimento interior. Esse quarto é o quarto interior de cada um. É o interior onde nós vamos, não importa se nós vamos falar com o pensamento, não importa se nós vamos falar poucas palavras, mas tem que ser com coração e sentimento. Então, no Evangelho, ele vai nos colocando, Kardec nos coloca como a primeira oração, onde nós vamos, às vezes, muitas das vezes, não temos palavras no momento que nós atravessamos um momento desesperador, de buscarmos através do pensamento, aquele momento de direcionarmos as palavras. Então, Pai Nosso, a gente falando, mas falando com o coração, vai nos aliviar, vai nos dar força, porque nós estamos ali nos submetendo, sendo submisso a esse Pai, a grandeza, nos posicionando como filhos ainda imperfeitos, ainda sujeitos a errar, ainda tanto a trabalhar, mas que nós não possamos nos esquecer nunca, como foi dito na mensagem, falado sobre os espíritos. Essa é uma ferramenta a qual ninguém pode deixar de fazer, que é a oração. A oração que nos fortalece, a oração que nos dá força, a oração que nos dá entendimento para prosseguirmos nas dores que nós atravessamos, nas aflições. Vai nos dar a condição de que somos, porque não é a prece que vai nos modificar, é a nossa conduta, é o nosso posicionamento diante da vida moral. Mas ela vai nos fortalecer, ela vai ser o meio dessa ligação, porque precisamos nos reabastecer. Seja o momento que atravessarmos,
seja momentos onde a falta de esperança, a falta de sentido na vida, a falta de confiança em Deus. A confiança tem que ser plena. Isso nós ainda não temos. Nós não temos, porque muitas das vezes nós viramos as costas, nós blasfemamos, não aceitamos a nossa vida como está, não aceitamos aquilo que muitas das vezes achamos que não nos convém, mas é o que é necessário para nós, vamos ter o necessário. Nós temos, às vezes, tudo em nossas mãos, mas pouco valorizamos, pouco nós procuramos usar essas ferramentas para nos ajudar na nossa estadia ainda no corpo carnal. Aí ela vem falando sobre essa oração. O primeiro verso, né? Essa glorificação daquele que é a vida da vida, como ela diz, causa do existir, natureza da natureza, é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Nós somos todos irmãos. Ele não é pai do evangélico, ele não é pai do católico, ele não é pai desse, daquilo, não é. É Pai nosso. É todo Pai da humanidade. E aqui ele mostra que quando nós falamos, santificado seja o teu nome, essa glorificação a Deus. Aí essa compreensão da sua grandeza, que ele não deixa nenhum dos seus filhos a mercê. Se hoje estamos diante das dores, é porque nós, nos nossos equívocos, nas nossas andanças, nas nossas escolhas, nós nos desviamos de sua lei. Ele espera que, como filhos pródigos, voltemos à estrada desse segmento ao qual nos desviamos. Essa santificação, essa glorificação, é nesse sentido, de ver a sua grandeza como Pai, de ver que Ele, essa inteligência maior, mas pelo nosso orgulho, nós nos achamos senhores de si. Achamos que nós não precisamos de ninguém, não precisamos chegar a esse Pai e pedir a força, a coragem, a paciência, né? Porque se nós já tivéssemos conseguido todas essas potências, porque na oração do Pai Nosso nós vamos ver a humildade, o amor e o perdão. Nesses 7 versos, nós vamos ver que Jesus nos coloca ali a humildade, o trabalho da humildade perante a Deus, perante aquele que junto a nós. Nós temos que trabalhar essa humildade. Temos que trabalhar esse amor, o amor que Jesus nos trouxe, o amor ao inimigo, o amor a esses adversários, que é o perdão. Jesus nos coloca num desses versos, que vamos falar depois sobre ele, e quando ele coloca, venha a nós o teu reino, é construir o reino íntimo dentro de mim. Cada um construindo esse reino, nós estamos trazendo esse amor, nós estamos trazendo essa construção íntima de cada um, para que na terra se faça esse reino na terra. Seja na terra, seja na espiritualidade. Nós estamos aí trabalhando, como dizemos e recitamos essa oração, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Será que nós aceitamos a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Que sejamos filhos, onde vamos exercer o perdão, o amor, buscarmos esse crescimento, buscarmos através da oportunidade que Ele nos deu, nos propiciou, através de tudo aquilo que é trabalhado na espiritualidade, nesse departamento reencarnatório, que vamos receber para que venhamos aqui estar diante de, não é só trabalharmos, né,
as nossas provas, as pessoas, mas é o crescimento do espírito moral. Moral, é a sua mudança, a ressignificação da vida, a ressignificação de valores, realmente. Então, esse reino se fará na terra quando os homens se respeitarem, quando o orgulho e o egoísmo deixará de existir, porque será um reino de Deus aqui na terra. Esse trabalho que a humanidade tem que fazer, esse trabalho individualmente que cada um temos que fazer. É isso que a doutrina nos coloca, nos esclarece e nos mostra aquilo com uma maior clareza para que venhamos realmente trabalhar. Porque não adianta só chamarmos o nome de Deus ou falarmos palavras sem sentido, sem pensarmos que aquilo nós precisamos realmente mudar a situação a qual nos encontramos, a buscarmos realmente essa construção desse reino. Esse reino não se fará sem mudanças, sem renovação, sem conquistas, porque nós temos em o espírito, cada um tem essas potências, porque é centelha divina, temos DNA divino dentro de nós. E como vamos glorificar, vamos fazer essa conexão, vamos ter que fazer com humildade. E às vezes falamos, não estamos nem pensando aquilo que nós estamos falando, que estamos pensando, que estamos realizando. Falamos somente. Então, Jesus nos dá essa oração para que venhamos realmente pensar cada verso que ele está nos trazendo ali. É de uma sublimidade, de uma profundeza que a gente nem pode imaginar. Não paramos para analisar e compreender essa oração, que é uma mensagem a qual ele traz para todos nós. Não é só para decorarmos palavras, não, mas para interiorizar nesse sentimento, nessa abertura maior que vamos dar, nessa compreensão desse Pai. E quando Jesus nos trouxe a grandeza dele, trouxe-nos a sua misericórdia, a sua justiça, nos mostrou como devemos nesse colóquio, nesse pedir, nesse glorificar, nesse agradecer, porque nós não agradecemos quantas coisas a gente recebe. A gente tem a natureza aí, a gente, pela manhã, a gente acorda o sol, os passarinhos, as árvores que nos proporcionam oxigênio, né? A natureza que nos favorece, por tudo aquilo que vamos usar para as nossas necessidades do corpo. Se não temos o que temos na terra, vemos o forte massacrar, subjugar o fraco, vemos a fome avassaladora, vemos a diferença, a falta de amor. É por nossa culpa. É pelo nosso egoísmo. É pelo nosso orgulho. Porque o dia que o homem souber administrar com fraternidade tudo isso que a natureza lhe oferece, não haverá fome, não haverá indiferença, porque ele está ali trabalhando na fraternidade juntamente com todos, unidos. Nós estamos vivenciando um momento muito difícil, onde nós vamos ter que realmente buscar a oração para nos ajudar nos momentos que às vezes nos indignamos diante de certas situações, de certos comportamentos que vemos por aí. Não sejamos justiceiros, não sejamos a mão
do juiz que condena. Nós não usamos o justiçamento com esses irmãos. Se a gente ainda não tem o entendimento, a compreensão, não temos como ainda nós vermos certas situações, certos comportamento, falarmos certas coisas, pensarmos certas coisas acerca desses comportamentos, é melhor calarmos. Porque nós vamos estar ali sendo injusto para com aquele irmão, injusto porque ele está no momento dele, ele está ali na condição ainda de espíritos ignorante, não que ele não tenha a lei dentro de si, mas ainda animalizado pela matéria, pelos valores que o levam a cometer esses atos. Nós trabalhamos, nós lidamos com os conflitos que todos nós temos. Todos nós temos conflitos grandiosos, onde nós temos que buscar a esperança que vamos vencer nós mesmos, a esperança na vida de que dias melhores virão, mas por essa construção de cada um. E se quisermos fazer parte de tudo isso, dessa transformação desse orbe, se queremos vivenciar nessa morada melhorada, nós vamos ter que arregaçar a mão e mudar muita coisa. Mudar muita coisa. Valorizarmos muita coisa. Compreender muita coisa. Buscarmos na existência a experiência que cada um de nós estamos vivenciando, uma oportunidade, às vezes única, que não sabemos se vamos continuar ou não. Mas vamos nos espelhar nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, já vendo como estamos, como somos, como pensamos, como agimos. Então, ele vai aí falando sobre essa humildade e submissão da alma perante a Deus, né? Porque é uma exaltação ao Pai, é uma exaltação. Quando falamos, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Aquilo que podemos mudar, nós trabalhamos para mudar, somos nós. Aquilo que não podemos, Deus sabe melhor do que o que se fará necessário. Eu não vou poder mudar a Rose, não vou poder mudar ele, mas eu posso me mudar. Eu posso buscar essa conexão com esses mentores, com esses espíritos, o meu anjo guardião, com esses, através dessa prece, através desse direcionamento. No livro Entre o Céu e a Terra, bem no início, depois do sumário, tem uma que começa em torno da prece. Então, Clarence vai colocando ali para todos que estão ali nesse grupo, né, numa reunião, porque esse caso é de uma criança que pede, faz uma oração tão com um sentimento, com tanta energia, né, de buscar nesse pedido a ajuda a sua mãe, que nada menos é do que obsessora daquele lar, nossa irmã. Então, por ciúme, ela obsedia tem um marido, a segunda esposa e 2 filhos. O menino desencarna, está doente, mas depois ele vai desencarnar, né? Quem quiser ler o livro, continuar, porque ele vai falando sobre esse grupo familiar. Então, o que essa passagem, esse iniciar desse grupo, desse livro, né, vai nos colocando
é que a prece foi tão fervorosa, foi tão direcionada com sentimento, que chegou às esferas superiores. Clarencio, vem com o grupo ajudar essa menina, onde ela pede a sua mãe, mas ele chama de prece retratada, que chega aos páramos de luz, onde ela, por merecimento, por mérito, ela vai ser ajudada. Então, depois vocês vão ver a explicação de todo esse grupo, como vai se desenvolvendo, né? E essa mãe, tão desesperada por ciúme, ela obsidia. Aí, quando ela não tem nem como ver que, naquele momento, a filha faz esse pedido, de tão desequilibrada que ela se encontra. No livro Entre o Céu e a Terra, a prece, em torno da prece. O início do livro, né, do André Luiz. Se vocês quiserem ler, muito bom, muito esclarecedor. Aí ela vai continuar. Canto de amor e abnegação. Aí ela continua. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Essa aí é a base, né, da manutenção do corpo, é o alimento que nós precisamos para o nosso corpo. Mas também é a vitalidade do espírito. Nós precisamos alimentar através desse pão, através desse alimento, essa vitalidade do espírito e a manutenção do nosso corpo. É o sustento para a matéria e para o espírito. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Nós pedimos que nós sejamos perdoados. Mas perdoamos? Exercitamos o perdão? O perdão é libertação. É você se desembaraçar dos nós da mágoa, do ressentimento, do ódio, da insatisfação perante a conduta daquele irmão. Você se liberta. Você não está mais preso àquela situação onde muitas das vezes nós passamos décadas, passamos a vida aqui na Terra, né? a experiência odiando, e levamos esse ódio, levamos essas mágoas, levamos esse sentimento para o plano espiritual. Por isso Jesus falou, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, para que esse laço de ódio não se fortaleça, para que continuemos presos um ao outro por esses sentimentos de mágoa, de ódio, de rancor. Ficamos presos. E nesse pedir, como está no Evangelho também, quando vamos pedir a Deus, vamos entrar nesse templo íntimo, devemos estar isentos desses sentimentos. Está no Evangelho aqui, falando, né? Que como dizemos, Senhor, Senhor, mas estamos cheios de ódio, de mágoa, às vezes pensamos, tomara que aconteça isso, tomara ele vai pagar, dizemos coisas que não faz às vezes sentido de sermos aquele que está pedindo perdão enquanto estamos com esse sentimento e queremos a condenação, a justiça, que não é justiça, é vingança, e nos prendemos por esse sentimento. O perdão é essa libertação. Vamos nos libertar e vamos seguir em frente. Não vamos continuar presos, atrelado àquela situação ou aquilo que o irmão cometeu. Porque nós estamos sujeitos a cometermos. Nós cometemos, nós caímos, nós fraquejamos. Quando nós pedimos tudo isso, nós devemos realmente pensar
está no Evangelho o servo compassivo, porque ele recebeu o perdão, aquela dívida que ele tinha para com o rei. E ao sair dali, ele já foi cobrar o outro que lhe devia uma quantia, e batendo nele, né? Se ele recebeu o perdão daquela dívida que devia àquele rei, como é que ele vai cobrar do outro que o deve também? Não seria a misericórdia também ser usada para com o outro? Ele não usaria de misericórdia também para com o outro? Mas não. No momento que ele saiu, ele já foi cobrando e batendo no outro. Olha aí. Nós pedimos uma coisa e fazemos outra para o nosso irmão. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Quem não está livre de se deixar levar pelas ilusões da vida? Quem não está livre de errar, de cair, de cometer erros? Quem de nós vamos nos isentar de que nosso telhado também caia pedras? Jogamos as pedras no outro, atiramos as pedras. Olha a passagem da mulher adúltera. Então, livrando-nos desse mal, não é para que não venhamos com os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nos vincular. Também a mentes, a irmãos, sejam encarnados ou desencarnados, doentes, enfermiços, doentes como nós. Para que nos deixemos arrastar pelas ilusões, onde, através do nosso livre-arbítrio, vamos, muitas das vezes, nos equivocar. Vamos buscar tormentos voluntários para nós. Onde vamos buscar, sem necessidade, às vezes. Nós vamos acrescentar ali um sofrimento desnecessário. Nós já temos as nossas provas, nossas expiações. Nós já temos. Por que aumentar ainda, intensificando com a nossa conduta, com a nossa insensatez, ainda mais, e nos queixarmos de Deus? Quando a gente diz, Pai, livra-nos, tira-me desse cálice, livra-nos desse casamento, me livra desse irmão, me livra, me livra, me livra. E aí? Só pedimos para nos livrar, para Ele nos livrar. Quando temos que humildemente pedir que nós sejamos aquele ser ainda imperfeito, cometendo ainda imperfeições, atitudes desnecessárias, mas que no decorrer da nossa trajetória não façamos ainda nós mesmos a cair no fundo do poço. Não nos deixamos cair, não que o outro nos obrigou, mas fomos levados por aquilo que existe dentro de nós, pela nossa vontade. Nós não somos obrigados a fazer nada. Nesse sentido, de que eu, às vezes, acuso aquele por algo que eu me deixei levar, por uma cobrança que eu mesmo fui e fiz pelas minhas imperfeições, pelas minhas fragilidades morais, que eu ainda não tenho. Então, na prece, na oração, vou pedir a Ele a força, a coragem, para que eu não venha, através daquelas facilidades, daquelas tentações, eu me deixar levar. Eu me deixar a me conduzir nessas amarras. Porque eu vou me tornar prisioneiro dessas amarras, de mim mesmo. Quantos de nós vivemos as prisões mentais? Nas prisões
emocionais. Quantos de nós? Quem de nós não vive nessas prisões, nas guerras interiores? E assim, forças para nossas fraquezas em forma de misericórdia, isso que nós já falamos, de acréscimo, multiplicando a construção das células das energias espirituais, reconhecendo das incontáveis fragilidades que a cada instante nos sutil nos surpreende. Livra-nos de todo o mal. Há emoções dos espíritos que reconhecem a responsabilidade de conduzir o sublime legado na direção do futuro. A ponte, intercâmbio entre os dois planos do mundo, está lançada. Transitarão agora as forças mantenedoras do equilíbrio. Pedir e dar-se voar, exonerou o promicultor divino. As vibrações daquela hora embalsamada, o ar de mil odores sutis e constantes, e a festa nos corações. O reino de Deus está agora mais próximo. Divisam-se os seres limite e se vislumbram as suas construções. Nem o abismo, nem o óbice. Vencido as indecisões, os caminhos se abrem, convidativos, oferecendo intercâmbio. Aqueles homens que se levantarão logo mais insignificância que os limita irão avançar no rumo do infinito. Doravante, orando, estarão em comunhão permanente com o Pai. O homem sobe ao Pai ao céu. O Pai desce do homem na terra. Já não há um díptico do solipólio chega ao diálogo. É do diálogo o espírito sai refeito, num grande silêncio de paz e vitalidade, exaltando o amor de Deus na potencialidade inexcedível da oração. Ensina-nos a orar. Pai nosso que estás no céu. Amélia encerra, narrando, aquele momento daqueles espíritos discípulos de Jesus que buscarão na prece, nessa oração ao qual ele ensina toda a humanidade, junto a eles, mas para todos nós, servindo como um direcionamento, como uma compreensão de que temos que ter sempre esse intercâmbio entre um plano e outro, entre aqueles a qual vão direcionar esse pedido, se é os espíritos, mas tudo acontecerá mediante a vontade do Pai, a seus desígnios. Que possamos aceitar com resignação aquilo que nós não podemos mudar e aquilo que vem de encontro a nós, pela necessidade que Deus sabe o que é melhor para nós. Não sejamos crianças rebeldes, porque a rebeldia só nos trará mais dor, mais sofrimento diante da vida, que a vida é maior. A vida é uma dádiva. Essa dádiva a gente tem que estar sempre nos lembrando e não nos deixarmos vencer pelo medo, pela culpa. Não nos deixamos ver esse sol, que é o sol que ilumina o nosso caminho, que é o Cristo. Não deixamos de nos lembrar que temos nosso amigo, temos aqueles que vibram por nós, que nos estimulam, temos aqueles que pensam em nós com amor, com carinho, para que venhamos, ao deixar o corpo físico, levemos a nossa mala com valores do Espírito, que possamos, ao aportar no plano espiritual, possamos estar mais conscienciosos, mais cumpridores daquilo que viemos fazer
o mínimo que seja, mas que possamos caminhar, andar, com o nosso esforço, com a nossa vontade nessa mudança, e que busquemos todas as ferramentas que o Pai nos oferece, e que nessa conexão com Deus, com os bons espíritos, com Jesus, nós possamos buscar esse fortalecimento. Ainda que estejamos no maior desequilíbrio, na maior situação, não nos esqueçamos de rogar ao alto, pedir socorro. Ajuda-me, Pai. Ajuda-me, Pai. Dá-me força e coragem para que eu veja a vida, Senhor, com essa beleza imensurável que Tu nos deste. Para que eu não venha, Senhor, cometer desatinos, para que eu me encontre no desespero. Esse mês de setembro, onde é o mês da reflexão sobre o ceifamento da vida, onde muitos choram, sofrem por não terem aquele segundo de pedir, porque a última palavra é nossa. Nós temos nosso livre-arbítrio. Ainda que esteja no momento mais obscuro, com a mente mais desatinada, nós temos vislumbre de lucidez e que possamos não interromper uma experiência, uma caminhada, onde recebemos e vivenciamos com tantas dificuldades, mas que nos permitamos continuar a carregar nossa cruz, continuar na caminhada, pedindo ao Pai, pedindo ao Cristo o socorro necessário para eu continuar. Nos momentos que aqui me encontram, e que nesta noite possamos refletir, analisar, buscar a grandeza desse Pai, a sua misericórdia, através da sua providência e da sua previdência, através de tudo aquilo que nós colocou ao nosso dispor para o nosso crescimento. Que Jesus, que Pai, que esses mentores dessa casa envolvam a todos nós, nos fortaleçam na nossa caminhada, por maior difícil que seja, mas que tenhamos fé, esperança, resignação, e que possamos, diante dos nossos deveres, buscarmos na oração esse fortalecimento. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã, a socorro, e que possamos, Senhor, seguir com coragem, sempre motivados pela prece. Essa fé, esse combustível que nos conduz. Junto com a fé, a prece, a oração, a elevação de pensamento, seja como qualquer um quiser chamar, mas é o nosso momento. Que possamos seguir com coragem, apesar de muitos obstáculos que todos nós possuímos em nossa vida, mas seguir, como a irmã que falou, com a esperança, com a coragem, seguir confiante que podemos ser um ser humano melhor, não somente conosco, mas com outras pessoas, e agradecemos, Senhor,
esse momento de paz, de reflexão, junto com essa falange amiga de Bezerra, de Menezes e de Tibiriçá, demais trabalhadores anônimos, Senhor, que estão conosco, nosso anjo guardião, que essas emanações aqui, Senhor, possam se espalhar, chegando a cada irmão necessitado, nossos irmãos que estão nos assistindo online, aqueles irmãos que não puderam chegar aqui, mas que gostariam, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, toda a humanidade, Senhor, que é o que pedimos, paz. Chegando aos hospitais, asilos, orfanatos, onde houver, Senhor, irmão em desespero, que possa chegar, Senhor, possam sentir esse amor cobrindo. E nós nessa caminhada, nessa jornada, fazendo o nosso cadinho, é o cadinho a palavra, Senhor. Conosco, demais pessoas prestando a caridade, Senhor. Vamos seguir, Pai amado, agradecendo a vida, Senhor. E que se espalhe essa paz, Senhor, que precisamos tanto, principalmente na humanidade, Senhor, ainda em guerra, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Quem passou pelo tratamento não tem necessidade de passar pela fisioterapia.